Você subiria uma escada sabendo que um único tropeço pode ser o seu fim? De um rochedo colossal na Colômbia com degraus que parecem costurados na pedra até o caminho para o céu no Havaí, cercado por abismos e ventos violentos, o ser humano adora desafiar a gravidade. Hoje vamos desbravar as escadarias mais perigosas e insanas do planeta, onde o cansaço físico é o menor dos seus problemas. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma aventura e prepare o fôlego. O nosso topo do mundo começa agora. 8. El Peñón de Guatapé, Colômbia. Enquanto algumas pessoas olham para um rochedo gigantesco de 200 metros de altura e enxergam um verdadeiro milagre da natureza, os colombianos olharam para esse mesmo monolito de granito e pensaram: e se a gente construísse uma escadaria infinita bem aqui? Uma loucura sem tamanho. No ano de 1954, 3 moradores locais resolveram escalar essa parede colossal de pedra. Eles levaram 5 dias subindo na raça, fincando estacas de madeira, uma espécie de esporte radical sem qualquer equipamento de segurança, e abriram caminho para o que hoje é uma estrutura inacreditável de 740 degraus. De longe, a construção parece uma costura gigantesca de tijolo e concreto espremida em uma fresta da montanha, lembrando o design de um videogame antigo, onde o criador claramente ficou sem criatividade. Encarar a subida vai te custar cerca de meia hora de puro sofrimento cardiovascular, mas a recompensa lá no topo é monumental. Você garante uma visão panorâmica de mais de 48 quilômetros de distância, com lagos que parecem espelhos partidos devido a uma represa hidrelétrica da região. Existem várias vendinhas para comprar água ao longo do trajeto. E acredite, seu corpo vai implorar por socorro. O pior, contudo, é a descida. Suas pernas vão tremer feito gelatina. E você vai descobrir a existência de músculos que nem sabia que possuía. 7. Pailón del Diablo, Equador. Imagine que você está caminhando por uma floresta mística, coberta por uma névoa densa, quando, de repente, começa a ouvir um estrondo ensurdecedor. Parece um show de heavy metal amplificado 3 vezes, mas é apenas a força brutal da cachoeira do rio Pastaza. A água despenca de uma altura de aproximadamente 80 metros, um verdadeiro espetáculo de pura violência natural. O lugar é deslumbrante, mas esconde uma armadilha monumental construída pelo homem. Os engenheiros projetaram um caminho de pedras esculpido diretamente no paredão do abismo. Basicamente, eles talharam degraus na rocha eternamente úmida e criaram túneis escuros onde você precisa caminhar completamente encolhido, parecendo um ninja em uma missão secreta. Os corrimãos de metal balançam tanto que parecem de brinquedo. Servem mais como apoio psicológico do que como segurança real se você escorregar. Durante todo o trajeto, você fica sob uma chuva constante provocada pela força do spray da água. Os degraus são extremamente polidos pelo desgaste dos calçados de milhares de turistas apavorados. É como caminhar sobre o gelo, tendo o vazio logo ao lado. Quando você finalmente chega atrás da cortina de água branca, a sensação é de estar em um filme de ação de Hollywood. É uma muralha líquida imponente que faz a adrenalina disparar no sangue. O drama real começa na hora de voltar. Subir aqueles mesmos degraus encharcados drena todo o oxigênio dos seus pulmões. O desgaste físico sob aquele barulho ensurdecedor é avassalador. Você termina a jornada cheirando a rio, com os ouvidos entupidos e com aquele sorriso nervoso no rosto, a típica expressão de quem acabou de flertar com o perigo, sobreviveu e mal pode esperar para postar nas redes sociais. Estar ali faz qualquer um repensar as próprias escolhas de vida. 6. Templo da Caverna do Tigre, Krabi, Tailândia. Em teoria, a iluminação espiritual deveria ser alcançada por meio de meditação profunda, incensos e um chá de camomila bem quentinho. No sul da Tailândia, no entanto, o conceito de paz interior é um pouco mais bruto. Eles te oferecem um combo de 1.260 degraus quase verticais sob um sol escaldante que te faz suar até os cílios. É uma subida em uma parede de calcário que se eleva a 600 metros acima do nível do mar. Não existem patamares de descanso e muito menos piedade. Na prática, é uma escadaria para o céu com o termômetro batendo na casa dos 35 graus Celsius e uma umidade relativa do ar de 90%.
Você se sente cozinhando dentro de uma panela de pressão. Para melhorar a situação, o Comitê de Boas-Vindas é composto por dezenas de macacos. Esses pequenos animais selvagens te encaram com deboche enquanto sobem a montanha em questão de 3 segundos, sem sequer arfar. Enquanto isso, você está lá, parecendo um guerreiro de fim de semana, com os pulmões implorando por misericórdia. Estudos de medicina esportiva indicam que vencer esse trajeto equivale a correr 10 quilômetros em uma subida íngreme, carregando uma mochila pesada nas costas. Nos metros finais, a inclinação fica tão absurda que você deixa o orgulho de lado e passa a subir de 4, usando as mãos como um primata cansado. O mais irônico é que, ao atingir o topo, você é recebido por uma estátua gigante de um Buda dourado, exibindo um sorriso de serenidade absoluta, o que chega a ser quase uma provocação depois de tanto sofrimento. À vista de 360 graus do mar de Andamão e das florestas de mangue, é de tirar o fôlego que ainda te resta. Mas o verdadeiro teste de resistência é a descida. Seus joelhos absorvem todo o impacto contra o concreto escorregadio. E os macacos continuam lá, te observando como se você fosse a atração principal do zoológico. Suas pernas vão implorar por trégua pelos próximos 4 dias. 5. Seguiria Sri Lanka. Se você brigar feio com a sua família, qual seria a sua reação? Mudar de casa? O rei Kashyapa, no século V, levou essa ideia ao extremo absoluto. Ele decidiu se mudar para o topo de uma rocha vulcânica colossal de 200 metros de altura, isolada no meio da selva. O monarca tinha tanto pânico de ser destronado pelo próprio irmão que ergueu um palácio fortificado lá em cima. Para visitar as ruínas hoje em dia, você precisa encarar 1.200 degraus que parecem ter sido desenhados pelo pior inimigo das suas articulações. O começo do passeio é agradável, cercado por jardins reais e fontes de água milenares. Um verdadeiro parque histórico. Mas logo a brincadeira fica séria. Você passa por um paredão rochoso adornado com pinturas de figuras femininas que flutuam no abismo há mais de 1.500 anos. Logo adiante, há uma parede de gesso tão polida que visitantes do ano 800 já deixavam seus rabiscos gravados nela, o equivalente histórico a pichar o próprio nome na parede de um banheiro de balada. O ponto alto da subida acontece na metade do caminho, onde você dá de cara com as patas monumentais de um leão esculpidas na rocha. Cada garra é mais alta que um ser humano adulto. Originalmente, os visitantes subiam passando literalmente por dentro da boca da fera de pedra. Hoje, restam apenas as patas e um precipício de mais de 100 metros de cada lado, que te obriga a manter os olhos fixos nos seus próprios pés. Um único passo em falso ali, e você vira atração de livro de história. No topo ficam as ruínas da fortaleza, com uma piscina gigante que até hoje capta a água das chuvas. Arqueólogos apontam que o local operava como uma microcidade totalmente autossuficiente. A segurança parecia impecável, mas de nada adiantou. Após 18 anos escondido nas alturas, o rei viu o exército de seu irmão retornar. Ele resolveu descer para o combate e perdeu tudo em questão de instantes. O palácio foi abandonado e a vegetação engoliu a estrutura por séculos. Atualmente, turistas pagam ingressos caríssimos para sofrer em degraus metálicos estreitos, que rangem com a força do vento sob o olhar atento de macacos hostis. É uma experiência que destrói o físico e esmaga o ego de qualquer um. 4. Fiord de Lise, Florli, Noruega. Você já se perguntou como seria misturar uma montanha-russa insana com as escadarias do seu prédio multiplicadas por 100? Os engenheiros noruegueses do século passado claramente queriam testar os limites humanos e criaram a escada de madeira mais longa do planeta Terra. Esqueça os elevadores modernos. Aqui você vem para sofrer por livre e espontânea vontade. São exatamente 4.444 degraus de madeira que sobem colados a uma tubulação industrial de água que abastecia uma antiga usina hidrelétrica. Para fins de comparação, o emblemático edifício Empire State, em Nova York, possui apenas 1.576 degraus. Essa trilha norueguesa tem quase o triplo do tamanho. Concluir esse percurso equivale a subir um arranha-céu de 200 andares de escada.
A inclinação é severa e contínua, sem patamares para aliviar a musculatura. É uma punição direta para as suas panturrilhas. Um estudo conduzido pela Universidade de Ciências da Noruega revelou que a atividade queima mais de 800 calorias por hora, o que justifica o porquê de tanta gente chegar ao topo com a visão turva. Os degraus são feitos de madeira tratada e, quando chove, o percurso vira um verdadeiro rink de patinação de altíssimo risco. O corrimão se resume a um cabo de aço fino que serve mais para você segurar enquanto reza do que para garantir sua integridade física em caso de queda. O trajeto consome cerca de 3 horas de subida até atingir os 731 metros acima do nível do mar. Lá em cima, o visual compensa com um cenário de lagos glaciais e montanhas rochosas envoltas em um silêncio quase intimidador. É o silêncio daqueles que sobreviveram ao desafio. O pesadelo recomeça quando você olha para baixo e lembra que a gravidade é implacável. Seus joelhos vão protestar pelos próximos 5 dias e você vai pegar trauma de decks de madeira. Às vezes, a melhor opção é ficar lá embaixo, tomando um café quentinho e apreciando as águas calmas do fiord. 3. Huayna Picchu, Peru. Muitas pessoas gastam uma fortuna mensal em academias para andar em uma esteira que não sai do lugar. Outras preferem cruzar o continente até o Peru para escalar uma pirâmide natural de pedra que parece ter sido desenhada por um arquiteto sádico. Estamos falando daquela imponente montanha pontiaguda que emoldura todas as fotos clássicas de Machu Picchu, a famosa Huayna Picchu. Há mais de 500 anos, a civilização inca achou que seria fantástico construir uma escadaria de blocos de granito subindo quase 300 metros em linha vertical rumo ao céu. Diante do perigo extremo, as autoridades locais limitam o acesso a apenas 400 pessoas por dia. Os ingressos esgotam com meses de antecedência, provando que o ser humano tem um fascínio curioso em desafiar os próprios limites. A subida exige cerca de 1 hora de esforço físico intenso. Contudo, o maior obstáculo não é apenas a inclinação, mas a altitude. A mais de 2.700 metros acima do nível do mar, o ar se torna rarefeito, dando a nítida sensação de que você está recebendo apenas metade do oxigênio necessário a cada inspiração. Suas pernas pesam e cada passo vira uma vitória pessoal. O trecho mais emblemático é conhecido de forma bem realista como as Escadarias da Morte. É um segmento tão íngreme que você precisa escalar utilizando as mãos e os pés, buscando a aderência como um felino. Ao olhar para os lados, o abismo revela o rio Urubamba correndo 700 metros abaixo. Não há redes de proteção ou estruturas metálicas modernas, apenas cabos de aço antigos presos à rocha e à sua força de vontade. Especialistas em psicologia do medo afirmam que o cérebro dispara tanta descarga de adrenalina nessas situações que a memória do momento fica gravada de forma permanente na sua mente. No cume, a perspectiva de Machu Picchu é invertida. A cidade sagrada de pedra se estende lá embaixo como uma maquete delicada sobre um tapete verdejante. A paisagem é divina, mas a descida faz suas pernas tremerem feito vara verde, lembrando que toda subida tem seu preço. 2. Manitou Incline, Colorado Springs, Estados Unidos. Existem aqueles entusiastas de atividades físicas extremas e existe a galera que viaja até o estado do Colorado para subir uma pista de montanha-russa a pé. Literalmente. O cenário se resume a uma antiga linha ferroviária de funicular que foi desativada em uma encosta íngreme e acabou virando o parquinho de diversões de viciados em adrenalina e exercícios físicos. São exatamente 2.700 travessas de madeira que vencem um desnível de 823 metros em um percurso de pouco menos de 1,5 km. A inclinação média do trajeto é de 41%, atingindo brutais 68% na parte final. Nessa fase, você deixa de caminhar e passa a escalar de 4 com o coração batendo na garganta. Para aumentar a dificuldade do desafio, o percurso se inicia a 2.011 metros de altitude e termina a 2.560 metros acima do nível do mar. Respirar nessa altitude é como tentar puxar o ar através de um canudo de papel molhado. O esforço cardíaco é dobrado.
Pesquisas locais de fisiologia esportiva demonstram que vencer essa subida gera um desgaste físico equivalente a correr 10 quilômetros em velocidade máxima em terreno plano. Atletas profissionais de alta performance conseguem liquidar toda a subida em menos de 17 minutos, o que soa quase como uma ofensa pessoal para quem fica ofegante subindo os degraus de uma estação de metrô. A comunidade local abraçou o desafio de tal forma que há moradores que sobem diariamente. O detentor do recorde oficial já realizou a escalada mais de 5.000 vezes. Ao alcançar o topo, seu corpo inteiro treme de exaustão e o suor escorre frio. Felizmente, para o retorno, existe uma trilha convencional com curvas suaves e descida gradual. Tentar descer de frente pelas próprias travessas de madeira seria uma passagem só de ida para rolar direto até o estacionamento. 1. Escadarias de Haiku, Oahu, Estados Unidos. Às vezes, as leis são criadas justamente para tentar salvar as pessoas de suas próprias decisões impulsivas. No Havaí, contudo, a proibição de um local acabou funcionando como a maior jogada de marketing espontânea da internet. As escadarias de Haiku, famosas mundialmente nas redes sociais sob a alcunha de Caminho para o Céu, são a prova definitiva de que basta colocar uma placa de proibido para que o ser humano queira registrar o momento com o celular. A história do local começou no ano de 1942, em pleno desenrolar da Segunda Guerra Mundial. A Marinha norte-americana precisava instalar uma estação de rádio altamente confidencial no topo de uma cordilheira a 762 metros de altitude. Para viabilizar o projeto, operários fixaram escadas de madeira ao longo das cristas escarpadas do Vale de Haiku. Com o fim das operações militares, a madeira começou a apodrecer devido à ação do tempo. Nos anos 1980, a administração pública realizou um investimento massivo para revitalizar o acesso, substituindo a madeira por uma estrutura de 3.922 degraus de aço galvanizado com corrimãos metálicos de segurança. O tiro saiu pela culatra. No ano de 1987, as autoridades interditaram a passagem devido aos riscos estruturais e geológicos. A partir desse momento, a trilha virou o segredo mais cobiçado por produtores de conteúdo e mochileiros do mundo inteiro. Por mais de 30 anos, aventureiros burlaram cercas de isolamento, driblaram equipes de segurança privada nas primeiras horas da madrugada, por volta das 4 horas da manhã, e arriscaram multas pesadíssimas de milhares de dólares para caminhar sobre uma lâmina de metal estreita cercada por abismos verticais. O vento na crista da montanha sopra com tanta força que é capaz de desequilibrar um adulto em instantes, e a neblina densa costuma surgir repentinamente, reduzindo a visibilidade a zero e testando o controle psicológico dos aventureiros. Um deslizamento no metal molhado seria fatal. Diante do volume insustentável de resgates complexos com helicópteros militares, a prefeitura local adotou uma medida drástica em abril de 2024. Iniciou o desmonte completo da estrutura metálica, peça por peça, a partir do topo. As escadarias que levavam ao céu deixaram de existir fisicamente, eliminando de vez uma das trilhas mais icônicas e perigosas do planeta. E aí, qual dessas escadarias te deu mais frio na barriga? Você teria coragem de encarar alguma delas? Deixe sua resposta nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Tem mais vídeos incríveis aparecendo aí na tela agora mesmo para você continuar assistindo. Até a próxima e um grande abraço!